passando aqui para trazer mais uma pequena reflexão sobre agora, dentro da proposta da Feira de Ciências 2025, tempestade de ideias. Vamos aflorar aqui algumas ideias para a construção do projeto de pesquisa. É muito importante que o aluno eles comece a refletir nele entre vocês mesmos, certo? Dentro dessa proposta de tempestade de ideias, vamos aqui refletir e entender o que é isso. Então, na verdade, vamos pensar um pouco. Brainstorming, tempestade de ideias, né? Na verdade, tempestade de ideias nada mais é do que uma técnica, né, de geração de ideias para solucionar um determinado problema. Então, essa é a proposta. Então, isso é uma técnica. Então, dentro da cultura de inovação, né, que as empresas cultivam, né, a tempestade de ideias cumpre um papel fundamental para incentivar diferentes perspectivas de soluções criativas. Então, a proposta da tempestade de ideias é para aflorar ideias, né? Refletindo sobre temas. Muitas vezes, esses temas que vão refletindo entre vocês, muitas vezes não tem ainda um certo nexo, ou seja, um certo sentido, mas é importante que comece a aflorar, comece realmente a brotar essas ideias, certo? A partir de uma palavra, a partir de um termo, ou entre perguntas, para vocês chegarem a um denominador comum. É muito importante essa reflexão. E aqui, essa é a nossa proposta. Tempestade de ideias, trazendo algumas reflexões ou de ideias para aflorar suas próprias ideias sobre uma projeção de uma construção de um projeto de pesquisa. Então, aqui eu trago aqui algumas sugestões. Aflorando ideias. Olha só, por que existe a pobreza? Você já parou para pensar por que existe a pobreza? Né? Então, isso é uma pergunta interessante, que é tanto e uma pergunta que sempre permeou o imaginário da humanidade como um todo. Então, por que a pobreza existe? Por que existem pessoas ricas? Por que existem pessoas pobres? Aí você poderia aflorar N ideias. Então é interessante você refletir por que existe pobreza, por que existe falta de saneamento no seu bairro, infraestrutura, sistema de segurança. Né? Então começa a refletir sobre N temáticas. Mas por que existe pobreza? Então eu estou aflorando essa ideia aqui para vocês ir pensando. Outra ideia interessante. Olha só aqui. É, o que posso fazer para contribuir para termos um mundo mais justo e sem violência? O que você pode contribuir? Seria uma pergunta de uma temática interessante, né? O que posso fazer para contribuir para termos uma humanidade, né? Um mundo mais justo, com mais justiça e sem violência, né? Nos bairros, nos municípios, no estado. Então, já parou para pensar sobre essas ações? Compartilhe com seus colegas, com seus grupos, né, essa ideia, aflorando ideias. A juventude anterior era mais focada nos estudos do que as de hoje ou não? Será que a juventude de 4 décadas atrás, 5 décadas atrás, ela era mais focada do que a de hoje ou não? Apenas estou aflorando ideias que você pode formular alguma problemática e buscar soluções para ela, para a proposta dessa pergunta, né? São ideias, certo? Para aflorar, instigar essas tempestades de ideias, geração de ideias, que existe um turbilhão de ideias na sua mente. Apenas eu estou provocando aqui, instigando você. Então, a juventude anterior era mais focada nos seus estudos, na sua aprendizagem, ou não? Né? Então, para você ir pensando aí. Outro ponto interessante, ó, por que os alunos gostam tanto de usar o celular em sala de aula? Né, onde a professora está entretido ali num assunto importante do processo de aprendizagem e o aluno não está nem aí com o que o professor está aprendendo. Já parou para pensar? Imagine se fosse você dando aula, né, se você iria gostar. Então pensa aí, ó, por que os alunos gostam tanto de usar o celular em sala de aula e não por fim pedagógico? Se for por uma aplicabilidade pedagógica, aí sim é outra história, mas sem nenhum sentido, né? Então, uma questão que você pode refletir. A tecnologia
pode trazer mais benefício ou malefício para a humanidade? O que é que você acha? Você acha que os recursos tecnológicos trazem mais benefícios ou malefícios? Né? Nós temos aí a inteligência artificial. O que é que você acha sobre a inteligência artificial? Ela é importante ou não é importante? Né? Ela contribui ou não contribui? Ela vai gerar mais emprego ou vai gerar mais desemprego? Então, pare para pensar um pouquinho. Então, são questões que provocam gerações de ideias, né? Florando ideias. Como é produzida a energia elétrica? Já pensou? Já parou para pensar? O que o que é que eu tenho a ver com a preservação do meio ambiente? O que é que você tem a ver com a preservação do meio ambiente? Se nós não preservarmos o meio ambiente, ele vai ser destruído ou não vai? Bom, reflita sobre essas ideias. Por que os jovens se drogam? Você acha que a droga ela é importante? Ela contribui para a formação do jovem? Será que as drogas elas não vão cada vez mais digerindo, né, e destruindo, desequilibrando o cognitivo do ser humano ou não? Né? Por que os jovens se drogam ou não se drogam? Bom, estou apenas inferindo aqui, apenas refletindo. O que está faltando para os jovens estudar mais? O que está faltando? Já parou para pensar? O que está faltando para você estudar mais? Para os jovens estudarem mais? Porque recursos tem demais, não é verdade? Então, são questões que provocam geração de outras ideias, apenas para provocar ideias, certo? É muito interessante isso aí. Vamos aqui, outras ideias aqui. Qual é a importância do clima do semiárido na produção de energia solar? Nós vivemos num contexto de clima semiárido quente, né? Então, qual é a importância do clima do semiárido na produção de energia solar? Já parou para pensar? Então, tempestade de ideias, aflorando ideias. Vamos mais outra aqui, ó. Quem contribui mais para os jovens brasileiros? São os professores ou políticos? Já parou para pensar? Você acha que quem contribui mais para a formação intelectual, humanística, né, é, e mesmo de cidadã brasileiro, são os professores, as professoras, os educadores, ou são os políticos? Quem contribui mais? Interessante, né, para você pensar? Olha só, em termos salariais, por que os políticos ganham mais do que os professores? Né? Olha, quem contribui mais são os professores ou são os políticos para a sua formação? Pare para pensar. Então, são ideias que você pode trabalhar e desenvolver um projeto de pesquisa. Como posso contribuir para melhorar o trânsito nas cidades, na sua cidade? Né? Já parou para pensar? Então, são tempestade de ideias, gerações de ideias que pode te dar norte e direcionamento para você produzir seus projetos de pesquisa. Então, o objetivo aqui desse momento é justamente despertar, instigar, que nós chamamos de tempestade de ideias, para que você possa desenvolver e você realmente ser inspirado pelos que eu coloquei aqui, essas ideias, tempestade de ideias, para que você, formando seus grupos, crie ideias, você mesmo se junte e comece a refletir sobre temáticas do seu bairro, da sua cidade, do mundo, fique à vontade, aflore ideias, ok? Então era isso que eu queria trazer. E até lá, e vamos a aguçar nossas ideias para nós formarmos os nossos projetos de pesquisa para a Feira de Ciência, ok? Então até lá.